espiritualidade maior com a mediunidade de efeitos físicos através dos trabalhos de materialização, etapa encerrada no ano seguinte e que teve alguns dos momentos mais empolgantes registrados por Joaquim Alves em esboços aerografados. Dessas reuniões ficaram, entre outras, imagens como a de Alvina, Meimei, Ambrosina, Cidália e Emmanuel, materializados no plano físico. 1953 começa com Emmanuel prefaciando Gotas de Luz, novo trabalho do poeta Casemiro Cunha, que em versos procura orientar os passos dos leitores para a paz interior. O orientador espiritual encerra também a transmissão de Ave Cristo, romance narrando a história sublime dos pioneiros da fé cristã no século III da nossa era. Em 1954, logo no início do ano, André Luiz encerra Entre a Terra e o Céu, contendo estudos sobre a crise existencial envolvendo duas famílias mergulhadas de maneira inconsciente em fatos dolorosos de vidas anteriores. 3 meses depois, nova obra, Palavras de Emmanuel, reunindo conceitos e pensamentos filosóficos extraídos de diversas obras psicografadas e publicadas. No dia consagrado ao renascimento de Kardec em sua última existência, Emmanuel prefacia Nos Domínios da Mediunidade, no qual André Luiz amplia conhecimentos sobre as faculdades mediúnicas do homem, conhecidas como a função psi. No final daquele ano, ocorreram inesquecíveis reuniões de materialização na residência de Chico, tendo como médium Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. Meados de 1955 marca o término de Instruções Psicofônicas, obra organizada por Arnaldo Rocha, compreendendo comoventes relatos de entidades recuperadas após o choque da verdade no trato com a morte, além de inúmeras mensagens de caráter científico, filosófico e religioso, obtidas através das reuniões de desobsessão realizadas no Centro Espírita Luiz Gonzaga, reiniciadas em 1952, visto terem sido interrompidas em fevereiro de 39, quando da desencarnação de José Xavier, que as dirigia em nosso plano. 1956 começa e é concluída Fonte Viva, a 4ª obra da série Caminho, Verdade e Vida, contendo a interpretação dos textos evangélicos, oferecendo lições de vida diária, expondo a doutrina espírita como fé raciocinada. O primeiro dia de 1957 marca o fim de Ação e Reação, novo trabalho assinado por André Luiz, consistindo em estudo detalhado do karma dos hindus, visto como conta do destino criado por nós mesmos, explicando a natureza de grande parte dos sofrimentos humanos a partir de causas de vidas anteriores. Arnaldo Rocha conclui Vozes do Grande Além, segunda coletânea de relatos verídicos apresentados em reuniões íntimas por espíritos desencarnados, narrando experiências vividas na carne, suas provações, seus erros, suas dores, destacando a perfeição da justiça divina, além de inúmeras dissertações filosóficas, científicas e evangélicas. Chico recebe a confirmação do interesse da direção da Federação Espírita Brasileira em publicar na revista Reformador páginas recebidas pelo jovem médium Valdo Vieira. O espírito que assina Irmão X termina Contos e Apólogos, reunindo fábulas e contos revelando alegorias morais profundas e passagens de Jesus com pessoas de seu tempo, introduzindo lições de vida para a prática diária. Ainda nesse ano, complicações de saúde derivadas de uma labirintite prejudicam o trabalho do médium.
Atingia-se 1958 e Emmanuel finaliza a transmissão de Pensamento e Vida, nos dando a ideia de um curso ministrado no mundo espiritual dedicado ao estudo do pensamento e dirigido a espíritos em vias de reencarnar. Logo após, Chico revela a amigos estar frequentando fora do corpo físico, uma noite por semana, uma escola da espiritualidade em que Emmanuel é professor de doutrina espírita, segundo ele uma experiência maravilhosa. No início do segundo semestre está concluído Evolução em Dois Mundos, obra de André Luiz, recebida simultaneamente em Pedro Leopoldo e Uberaba por Chico e Valdo Vieira, ambos convidados em dezembro do ano anterior pelos instrutores espirituais Emmanuel e o autor, os quais lhes explicaram que no ano seguinte compreenderiam as razões. O livro, psicografado em circunstâncias inéditas, representa uma tentativa de André Luiz em apresentar um resumo da história da alma humana à luz do Espiritismo, utilizando os conhecimentos e registros já feitos pela ciência da humanidade. Evolução em Dois Mundos representa ainda o 60º livro recebido por Chico, ficando assim concluída a segunda etapa da tarefa programada para ser por ele executada no campo da literatura mediúnica. Agora, segundo Emmanuel, os mentores da vida maior dilatavam o limite para 100 livros. Chico passava a ser alvo de infelizes acusações públicas, fato explorado fortemente por jornais de todo o Brasil e que se constituiu num martirizante problema para o médium. Acusações essas que lhe tiraram a já escassa paz que desfrutava para o exercício de suas atividades. Termina o ano e Chico, com a visão já bem prejudicada, é afastado do trabalho profissional para o encaminhamento de sua aposentadoria. Premido por tantas circunstâncias adversas, Chico viaja a Uberaba, tendo como bagagem apenas a roupa do corpo, aí fixando residência provisoriamente num pequeno barracão, à rua Eurípides Barçanufo 185, ao lado do qual começa a ser construída a Comunhão Espírita Cristã. Ainda em 1959, André Luiz encerra a transmissão de Mecanismos da Mediunidade, segundo livro recebido em conjunto pelos médiuns Chico e Valdo, estudando as diferentes modalidades de mediunismo e suas correspondentes manifestações fenomênicas, descritas através de analogias com os fenômenos do eletromagnetismo. Emmanuel prefacia o livro Evangelho em Casa, assinado por Meimei, relatando reuniões de Evangelho no lar, ilustrado por histórias exemplificando o sentido da paz e da alegria. Termina o ano com o desencarne do pai de Chico, João Cândido. 1960 nasce com Emmanuel prefaciando Religião dos Espíritos, contendo comentários do orientador espiritual em torno da substância religiosa de O Livro dos Espíritos, a primeira das obras básicas de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Nesse ano surgiram mais duas obras recebidas por Chico e Valdo Vieira. A Vida Escreve, o primeiro livro de Hilário Silva, companheiro de André Luiz nos relatos de Entre a Terra e o Céu, nos domínios da mediunidade e ação e reação, livro que evoca situações reais escritas pela própria vida, contadas em quadros rápidos que instruem, ilustrando. Hilário Silva é autor da terceira obra lançada nesse ano, Almas em Desfile, reunindo contos que retratam a conduta humana, criando situações embaraçosas cujos resultados geralmente são atribuídos